Graça e a paz, irmãos, amém? Estamos aí para o nosso segundo dia da nossa campanha, amém? Glória a Deus. Esperar os irmãos entrarem aí, ainda não entrou ninguém, para nós podermos começar aí a nossa palavra de hoje. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo todos, a graça e a paz. Estamos aí no segundo dia da nossa campanha de 21 dias ativando a nossa fé. Então você que está nos acompanhando aí, vamos iniciar então a nossa live de hoje, amém? Não quero estender muito tempo, como eu falei para os irmãos, é apenas um resumo, uma palavra breve a respeito da fé, de nós ativarmos a nossa fé, e a palavra de hoje vai falar sobre busque o seu milagre. Todos nós sabemos que o milagre é algo que Deus ele derrama sobre nós, é algo que Deus nos dá. O milagre é algo que é uma intervenção divina à nossa necessidade, aquilo que nós estamos precisando. E às vezes o que falta para nós, para recebermos desse milagre, geralmente vai ser a fé. Então, dependendo da sua fé, a fé é o que vai determinar aí se o seu milagre ele vai ser rápido a acontecer ou se ele vai demorar. Então, tudo é baseado na fé. Então, você está precisando de um milagre? Se você está precisando de um milagre, então ative a sua fé por esses dias para que você possa experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Ok? Então, hoje eu quero falar com você sobre busque o seu milagre. O nosso texto hoje está baseado lá em João, capítulo 4, no verso 43. Então, pegue aí a sua Bíblia, pegue aí a palavra do Senhor aí, ou se você está no grupo do WhatsApp da igreja, pegue aí então a sua palavra para você acompanhar conosco aí, amém? Então, João capítulo 4, verso 43, ele começa dizendo assim: passando 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a hora que o seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela hora precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Amém? Aqui há um texto muito interessante. Jesus ele fala ali algo a respeito de... ele começa dizendo que ele veio para a Galiléia, ele estava em Jerusalém e ele veio para a Galiléia, porque ele chegou na Galiléia, ele chegou em Jerusalém, meu amado, e ali ele não fez nenhum milagre, né? É o único lugar que a Bíblia relata ali que Jesus ele não realizou nenhum milagre, foi ali de fato em Jerusalém. Por que ele não realizou nenhum milagre em Jerusalém? Porque simplesmente é como ele diz aqui: o profeta de casa não tem honra na sua própria terra. Então, por que Jesus disse isso? Porque, meu amado, aonde você vive, aonde você mora, aonde você cresceu, aonde você nasceu, as pessoas estão acostumadas a ver você como você era. Então eles têm a lembrança de você, de como você era. E quando você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura, eles não acreditam, eles não dão crédito, ok? Então Jesus cresceu em Jerusalém, mas quando ele chegou lá novamente, não deram crédito na sua pregação. Pelo contrário,
começaram a dizer, esse aí não é o filho de José, o carpinteiro, então não deram crédito, não viram de fato os milagres que ele fazia, por isso ele declarou ali. Então Deus, ele tem sempre um milagre esperando para mim e para você, e você precisa ter esse entendimento. Deus, ele tem um milagre, Deus não, ele não está tentando esperar você juntar um nível de fé, uma quantidade de fé, para ele realizar um milagre na sua vida, ok? Ele também não precisa esperar que você tenha juntado moedas para trocar pelo seu milagre, ou para que você tenha uma fé suficiente para liberar uma bênção financeira, ou um emprego novo, ou algo em sua vida. Deus, ele não é assim. Deus, ele é poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas por que eu digo isso? Porque para Deus não há falta de poder. Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Deus é aquele a qual todas as coisas foram criadas por ele. O universo, ele é sustentado pelas mãos do Senhor. Então não há uma falta de poder em Deus para não realizar o milagre. O que falta não é o poder. O que falta é a nossa fé nesse poder de Deus para que ele realize um milagre em nossa vida, tá certo? Então, pode ser que o seu nível de fé ou das pessoas que estão ao seu redor seja muito baixo, ou talvez você foi exposto a algum tipo de ensinamento errado a respeito dos milagres, por isso não está acontecendo o milagre na sua vida. Mas eu quero dizer para você que isso tudo pode mudar, desde que você tenha o pensamento e a vontade de querer mudar, tá certo? Ou às vezes o diabo também ele pode trabalhar na sua mente dizendo, não, Deus ele é poderoso, exatamente, ele é poderoso, ele é maravilhoso para realizar um milagre, só que está tão distante de você o seu milagre, está muito longe de acontecer. Se você não fizer muitas coisas, esse milagre vai cada vez distanciando. Isso não é uma verdade, tá certo? Isso é apenas ilusão maligna, coisas que o diabo coloca na sua mente, mostrando que você não é perfeito, mostrando que você não é merecedor. E de fato nós não somos mesmo, mas quando nós temos essa certeza que nós recebemos por amor que ele tem por nós, aí de fato nós recebemos do Senhor, porque não é por merecimento, tá certo? Então, meu amado, se você quer de fato um milagre, busca o Senhor, ok? Então é exatamente isso que é o milagre, a intervenção de Deus em nossa necessidade. Você tem necessidade em Deus? Você é necessitado aí de algo, alguma intervenção de Deus? Então isso chama-se milagre. Se você quer algo que precisa a intervenção divina, então você precisa de um milagre. Não é algo natural que acontece, mas é algo sobrenatural, a qual não tem explicação, você não consegue explicar, você não consegue entender de onde é, como acontece, mas acontece. Então, eu creio que Deus ele já fez tudo o que é necessário para que você receba o seu milagre, mas você precisa apenas fazer o quê? Tomar posse ali de fato, tomar os passos bíblicos para você receber. Então, antes, porém, você precisa fazer o quê? Se libertar de toda teologia, meu amado, errada, que nunca vê o natural, o sobrenatural, aliás. Como assim? Você pode aí dizer, nossa, mas eu nunca vi o milagre. O milagre acontece na vida dos outros, mas não acontece na minha. Ah, na vida de alguém já aconteceu isso, mas eu nunca vi na minha. Na vida do fulano ali, coisas estão acontecendo, mas na minha não acontece. Então quer dizer que na vida dos outros acontece, menos na minha. Então isso é de fato uma teologia errada, de que você não vê o sobrenatural, você não experimenta o sobrenatural, apenas as outras pessoas. Mas tira esse pensamento, porque você de fato tem capacidade, você consegue, se você mudar o seu foco, você consegue ver o sobrenatural de Deus na tua vida, tá certo? Então se esvazie, você precisa ver além das limitações humanas e crer no poder de Deus. Então, meu amado, não é igual a Tomé. Tomé, ele falou que ele precisava ver para ele poder crer. Mas o que é o milagre de Deus? O que é a fé? É você não ver, mas crer que o poder de Deus pode liberar. Não, você não está vendo aquilo acontecendo, mas pela fé você vai ver aquilo acontecer. Então é pelo meio da fé. Então não é aquilo que você está vendo. Se você está vendo que vai acontecer, isso aí não é fé, isso aí não é milagre, isso é natural.
Não há algo sobrenatural nisso. Então, quando você está aí sentado, você levantar da sua cadeira agora e você ir tomar um copo d'água, você que já anda, para você isso é natural, não há nada de sobrenatural nisso. Porque você sabe, se que você quiser, você vai levantar e você vai. Mas para quem não anda, ter a fé de falar assim, eu não estou andando, mas eu vou levantar daqui e vou andar, isso é fé, meu amado, ok? Então, você precisa ir além. Então, em Juízes, capítulo 6, verso 13, o Senhor diz, se o Senhor não é conosco, isso aqui foi quem? Gideão falando, ok? Gideão, ele tinha também uma teologia errada, achando que Deus não estava presente, Deus ele não via, Deus não estava ali para ver as necessidades do povo, ok? Então, o que Gideão diz no momento de luta? Ele diz, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito das coisas, de todas as coisas, aliás, de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Então essa era a conversa de Gideão antes de ver o poder de Deus. Ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo aqui para o povo, para Deus, falando assim, mas se o Senhor é conosco, por que todo esse mal acontece na minha vida, no meio do teu povo? Então vamos dar um exemplo. Se o Senhor é conosco, por que esse coronavírus está aí no meio do nosso país, está no meio dos irmãos? Por que irmãos cristãos estão ficando aí doentes desse vírus? Então o que ele está fazendo aqui? Ele está duvidando. Mas se o Senhor é conosco, tudo isso está acontecendo? Não, isso aqui não nos livra, meu amado, ok? Nós podemos sim, de fato, ser contaminados aí por esse vírus se nós não tomarmos cuidado, ok? Mas nós cremos que o sangue de Jesus nos protege. Naquilo que nós não temos controle, ele nos protege, ok? Então agora, uma coisa, nós vamos entender mais para baixo aqui, é quando você não crê no poder de Deus, ok? Então aqui, essa é a conversa de Gideão. Ele não cria no poder de Deus, ele estava vendo aquelas coisas de ruim acontecendo e dizendo que o poder de Deus não estava ali acontecendo. Então isso é um equívoco, isso aqui é um erro, ok? Então ele conheceu ali Deus antes de ver o poder, então ele afirmava isso. Mas certamente se parece muito esse discurso aqui com alguns irmãos. Se você é cristão, por que acontece coisa ruim? Se você é cristão, por que você perdeu o emprego? Por que diminuiu o seu salário? Por que aconteceu coisas ruins com você? Então, se você é cristão, por que coisas ruins acontecem com você? Por que, meu amado? Porque nós não estamos aí livres de nenhum mal desse mundo. Lembre-se, nós ainda moramos nesse mundo. Nós vivemos nessa terra e nós estamos sujeitos a qualquer coisa que aconteça nessa terra, inclusive a um acidente, inclusive a morrer, tudo isso nós estamos aí sujeitos. Então não fique achando ali, meu amado, que se você, só porque não acontece alguma coisa ruim, é porque Deus não está contigo. Não, não é isso não. Não entenda dessa forma, nós também estamos sujeitos, nós precisamos ver o poder de Deus em tudo. Acontece que muitas vezes você não vê o poder de Deus porque você só tem a visão natural. Até mesmo nos momentos bons, você só vê as coisas naturais acontecendo. Então, nos momentos bons ou ruins, procure ver Deus em todas elas, porque eu tenho certeza que a sua visão vai mudar, ok? Então, nesse texto, lemos então aqui um oficial do rei que tinha uma necessidade desesperadora. E qual era a necessidade dele? De ver o seu filho curado. Ele andou por cerca de 40 quilômetros para ir aonde Jesus estava. Então, de Cafarnaum para Galiléia eram 40 quilômetros. Era a mesma coisa de você ir daqui para o centro de São Paulo, mais ou menos ali, para você alcançar o seu milagre. Então, imagina você estar aqui em São Bernardo e você ter que ir lá para o centro de São Paulo para você encontrar alguém para realizar ali uma cura na sua vida, algo da sua necessidade. Foi isso que esse homem fez. Então ele não esperava ali, de fato, o Senhor, ele estava ali, ele queria ver Jesus para que Jesus fosse ali, derramasse a cura sobre ele, ok? Então ele veio de uma outra cidade que estava longe. Mas ali ele veio o quê? Veio buscar o seu milagre, o que ele precisava. E ali, meu amado, as palavras do Senhor para aquele homem indica que aquele homem, ele não era cheio de fé, porque o Senhor disse para ele, se porventura você não vê sinais e prodígios, você não vai crer. Então isso aqui está acontecendo com muitos irmãos hoje. Só porque você não está vendo milagres e sinais, você não está crendo em nada. Então, o que você precisa, meu amado, para ver para você poder acreditar no poder de Deus? Se você não crê no poder de Deus, meu amado, você nunca vai experimentar.
Consegue entender? Então, Jesus fala que se você não vê nenhum sinal, nenhum prodígio, você não vai crer. Mas nós precisamos assim? Porque Jesus falou, bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então esse é mais bem-aventurado, é bem mais feliz, é mais próspero, ele é mais feliz, aquele que não viu e creu. Você precisa ver sinais e prodígios para crer em Jesus, para crer no poder de Deus. Então, meu amado, é meio difícil esse negócio aqui para você. É meio difícil, então, o seu entendimento a respeito de Deus. Deus, ele não trabalha com coisa natural. Você não precisa ver para crer. Se você precisa ver para crer, não precisa você acreditar em Deus, meu amado. Você vive a sua vida natural sozinho. Porque que lógica que tem nisso? Você vê para crer? Ver para crer não é fé. Ver para crer é ignorância. Consegue entender? Então, quando você tem fé, você não precisa ver para quê? Você apenas crê que aquilo já aconteceu. Então, não pense igual esse homem que você precisa ver para crer igual a Tomé. Mas aqui, meu amado, eu sei que quando falamos de milagre, não há uma única pessoa que não tenha que lidar com dúvidas, mas se você não precisa se desesperar porque a fé não é completa, aliás, mas você não precisa se desesperar, porque a fé não é a completa ausência de dúvida, mas é a escolha de acreditar, apesar da dúvida. Então, meu amado, olha aqui para você algo interessante. Você não precisa se desesperar com isso, ok? A fé, ela não é ausência de dúvida. A ausência é a decisão de acreditar em meio à dúvida. O que isso quer dizer? Então, se, por exemplo, você está aí, você está enfermo, não estou dizendo coronavírus, mas esquece isso aí, porque depois que esse negócio, esse vírus apareceu, ninguém morre, ninguém mais pega outra doença, a não ser essa. Mas eu estou dizendo para você, uma enfermidade qualquer, você pega essa enfermidade. Então, o que está dizendo aqui? Para você crer que essa enfermidade vai embora, não precisa você tirar todas as dúvidas. Não, você só precisa decidir acreditar que ela vai embora e essa enfermidade irá embora. Isso é fé, meu amado. Não estou dizendo que todas as pessoas que têm fé, elas não têm dúvida. Logicamente elas têm dúvida, mas elas decidem acreditar em Deus e no seu poder e largar a dúvida de lado. Consegue entender? Então a dúvida não domina. O que domina é a decisão dela de acreditar. Então, o que eu quero que você faça hoje é optar para alimentar a fé e não a dúvida. Que você alimente ali esse pensamento de acreditar no poder de Deus e não, meu amado, eliminar as dúvidas, porque a dúvida vai vir, mas aí você tem que ver o que você quer acreditar. Você vai acreditar na dúvida ou você vai acreditar na fé que você não está vendo, mas está crendo? E esse é o firme fundamento da fé, é você crer naquilo que não se vê e esperar naquilo no futuro, ok? Então, a Bíblia diz isso, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Então, se você está esperando, crendo que vai acontecer, isso é fé. Consegue entender? Então, pense nisso. Agora, a Bíblia tem muito a dizer sobre o poder de Deus para operar o milagre, mas a palavra de Deus é bem clara. Lá em Mateus 19:26, Jesus diz, quando ele fitando os olhos neles, ele diz, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Mas aí em Lucas 1:37 ele também diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha o que Deus diz para nós. E lá também Marcos 9:23 Jesus diz, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, meu amado, tudo é possível para você. Você só precisa crer, você só precisa acreditar, ok? Então é isso que o Senhor diz. Então eu quero desafiar você a crer que aquilo que a Bíblia diz sobre o poder de Deus é verdadeiro. O que a Bíblia diz que Deus tem poder para fazer, meu amado, é verdadeiro e isso Ele fará. Eu quero que você tenha esse pensamento, você tenha esse entendimento e a partir de hoje você crê que tudo é possível, mas porque você é bonzinho, porque você é bonitinho, porque você lê a Bíblia, é porque você ora, é porque você canta louvor, não. É possível ao que crê. Você só precisa crer para alcançar as coisas do Senhor, ok?
Então quero desafiar você a rejeitar todas as crenças erradas que impedem você de receber o milagre. Então o seu passado e a sua crença limitante são como um ladrão que vai roubando a sua fé e o milagre de fato que Deus está preparando para você. Então declare em alta voz aí aonde você está agora: eu escolho crer e não duvidar. Então declare bem alto aí: eu decido crer e não duvidar, porque Deus, ele tem um milagre para nós, ok? O Senhor, ele me ama, ele ama você e ele vai operar o milagre na minha e na sua vida quando você precisar. Se você está precisando agora, ele vai operar agora mesmo em nome de Jesus. Então existem três coisas, meu amado, que impedem as pessoas de receber o milagre. Quais são as três coisas? São crenças erradas que procedem de teologias erradas. Teologias que não são bíblicas, sempre vai trazer confusão e dúvida. Não está na Bíblia, meu amado, sempre vai trazer confusão e dúvida. Dúvida porque não está escrito. Se não está escrito, você não vai acreditar e vai trazer confusão porque vai ser colocado ali um pensamento humano, uma ideia humana, e geralmente não é isso que Deus está preparando, ok? Então qualquer ensino que não alimenta a fé, ela deve ser rejeitado. Todo ensino bíblico tem que alimentar a sua fé, tá certo? Então Paulo, ele diz ali: aquele pois que vos concede o Espírito e o que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras ou pela pregação da fé? Olha só o que Paulo ali pergunta a carta aos Gálatas no capítulo 3, verso 5. Aquele que opera milagre na sua vida, ele faz por lei ou ele faz pela pregação da fé, meu amado? É óbvio que é pela pregação da fé, a lei não realiza milagre, tá certo? Então é pela graça, tudo é pela graça do Senhor. Então somente a pregação de fé libera o Espírito ali para operar o milagre, ok? A segunda coisa que impede os milagres são relacionamentos com pessoas erradas. Ou com pessoas erradas, relacionamento? Sim, exatamente, pessoas erradas, meu amado. As pessoas com quem você gasta a maior parte do seu tempo vão influenciar o seu nível de fé. Com quem você tem andado? Você tem andado com incrédulos, pessoas que não acreditam, pessoas que duvidam? Então, meu amado, esse vai ser aí o seu teor da sua crença. Ou vai ser de dúvida, ou vai ser de incredulidade, se você só anda com pessoas assim. Você precisa andar com pessoas que têm fé, pessoas que creem, pessoas que sabem o poder que Deus tem para operar os milagres. Mas se você anda com pessoas que não estão, de fato, crendo e nem esperando o milagre do Senhor, eu quero dizer para você, você não vai passar de uma pessoa comum. E olha, se você conseguir aí experimentar algo do Senhor. Então pense nisso. Relacionamentos errados, obviamente, vai tirar você aí do seu foco, ok? Segunda coisa que tira aliás, deixa eu só falar isso aqui para você que eu acho interessante. Se você gasta a maior parte do seu tempo com pessoas que estão sempre procurando razões para explicar porque não possuem o caráter como o de Cristo, porque não são fiéis na igreja, não estão todos os cultos lá, porque suas palavras são impuras, então você vai ser tentado a ser como elas. Então, esquece esse tipo de amizade, meu amado. Amizade errada te leva para um entendimento totalmente errado da palavra, ok? A terceira coisa que impede os milagres são as motivações desequilibradas. O que isso quer dizer? De fato, porque motivações erradas vai trazer para você aí orgulho e egoísmo. Então a maior parte das pessoas do mundo hoje escolhem viver por meio dos seus recursos humanos e não depende de Deus. E aí é onde está sempre voltada para o egoísmo, porque tudo que ele conquista, tudo que ele pensa, ele fala do eu. Eu consegui, eu conquistei, eu mereci, eu fiz, eu aconteci. Tudo é baseado no eu, recursos humanos. Então, você precisa largar, porque o caminho do Senhor para essas pessoas é indiferente. Tanto faz eles ir para a igreja ou não, eles acham que é Ele quem faz todas as coisas, ok? Mas então o que é necessário para eu alcançar o milagre do Senhor? Primeiro, creia que Deus ele quer recompensar e não te punir. Deus ele não está aí para punir você, castigar você, ele não está aí para cobrar algo de você, não. Deus ele quer te dar recompensa, ok? É o galardão que nós chamamos, o presente que nós vamos ganhar do Senhor. São recompensas, ok? Hebreus 11:6 ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus.
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, meu amado, isso aqui é básico, aquele que se aproxima de Deus, creia pelo menos que ele existe e que ele se torna galardoador do que os buscam. Então, por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque se eu não tiver fé, eu não consigo nem me aproximar dele. E se eu quero me aproximar dele, eu tenho que pelo menos acreditar que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, quando Jesus ele diz aqui que o profeta não tem honra em sua própria cidade, imediatamente depois disso ele vemos um oficial honrando Jesus, crendo apenas na sua palavra. E isso aqui, meu amado, é poderoso. Só a palavra que Jesus diz foi suficiente para aquele homem. Ele viajou 40 quilômetros de distância só para receber o milagre que ele veio buscar, e o seu filho ficou curado. Segunda coisa, posicione-se para a vitória e não para a derrota. O problema aí a qual ali nós falamos a respeito de crentes vencedores, né? Qual é o problema aqui? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, ok? Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas se nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por que nós podemos ser crentes derrotados? Por que edificar uma igreja de vencedores? Por que, meu amado? Por causa disso aqui. Nem todo mundo que anda com Deus, ele está na posição de vitória. Ele sempre está na posição de derrota. Então ele já entra com pensamento de derrota, que ele não vai conseguir, que ele não vai alcançar, que ele não vai ter aquilo que ele busca. Isso é um pensamento de derrota, ok? Então isso aqui, meu irmão, é o mais fantástico nessa história que nós lemos, é que esse homem, a Bíblia diz que ele era um oficial do rei. O oficial do rei não andava a pé, ele tinha ali cavalo a andar. Então aquele homem, ele foi até Jesus, andou 40 quilômetros, mas não foi a pé, ele foi a cavalo. Mas o mais impressionante é que se ele estava a cavalo, ele não gastaria mais do que 3 horas para andar 40 quilômetros a cavalo, de 3 a 4 horas. Mas aquele homem não decidiu ir naquele mesmo dia para casa. Ele decidiu ficar ali na Galileia e dormir por ali, e no outro dia ir para casa. Mas por que esse homem fez isso? Porque ele descansou, meu amado. Como assim ele descansou? Sim, se Jesus falou para ele aquelas palavras, meu amado, então, obviamente, aquele homem creu, e quem crê em Deus, ele descansa. Então, quando Jesus disse para aquele homem, vai, teu filho vive, ele descansou naquela palavra. Ele falou, não vou embora hoje não, vou ficar aqui e amanhã eu vou. Então, no outro dia ele foi, e quando ele chegou, por isso que ele perguntou ali, que horas foi que o seu filho melhorou? E eles falaram que foi por perto ali da hora 7ª. Qual é a hora 7ª? Então, lembrando que Jesus ele foi crucificado à hora 9ª. A hora 9ª para os judeus é às 3 horas da tarde. Então, a hora 7ª é a 1 hora da tarde. Então, a 1 hora da tarde, ele foi curado. E aí ele lembrou que Jesus liberou essa palavra a 1 hora da tarde. Então, no momento que Jesus liberou a palavra, aquele homem creu, acreditou, e o seu filho foi curado naquela mesma hora. Por isso, meu amado, o que ele fez? Ele ficou ali, ele não quis ir embora no mesmo dia, porque ele apenas acreditou na palavra que Jesus liberou. E isso é poderoso, meu amado. É tão triste. Por que eu quero falar isso? Porque, meu amado, é tão triste quando as pessoas se posicionam na derrota, porque ele não alcança essas vitórias, ok? Então, você precisa se posicionar pela vitória. Este homem decidiu agir por fé e ir para onde Jesus estava. Ele precisou de fé para deixar o seu filho procurar Jesus. Mas ele precisou de fé ainda para crer na palavra que o Senhor. Isso nos mostra um princípio. Mais importante que a cura do garoto era a fé do seu pai. Então, o que levou ali aquele homem a receber a cura foi a fé que ele tinha, e não apenas a enfermidade do garoto. Não é porque o menino estava doente que Jesus liberou a palavra, mas ele liberou a palavra por causa da fé do pai. Ok? Terceira coisa, meu amado, para você receber um milagre, fale de fé e não de dúvida. O que acontece é que muitas pessoas querem alguma coisa, mas ele sempre traz palavra de dúvida. Aquela palavra será? Se. Tudo isso, meu amado, traz dúvida ao seu coração. Tudo isso traz dúvida para você receber o milagre. Então não fale de dúvida. Fale de fé, meu amado. Fale das coisas que vão alimentar a sua fé.
Então, eu sei que hoje você pode ter dúvida, mas todos nós temos, e isso é natural. Mas a maneira como você silencia suas dúvidas é se recusando a pensar sobre ela e escolhendo falar de fé. Então, se você de fato quer alcançar algo, escolha falar de fé. Elimine as dúvidas, tire todas as dúvidas, não duvide do Senhor. Não duvide do Senhor. Não duvide de Deus, porque no momento que você duvida de Deus, meu amado, que Ele pode realizar algo, é melhor você nem seguir a Deus se você duvida dele. Porque senão, imagina, aquele cego Bartimeu, se ele duvidasse que Jesus pudesse curar a sua cegueira, será que ele teria gritado o tanto que ele gritou? Pessoas tentaram fazer ele se calar, será que ele teria, se ele ouvisse as vozes ao seu redor, será que ele teria conseguido a sua cura? Obviamente não. Por quê? Porque a fé dele falou mais alto, porque ele gritou mais alto que ele podia, porque ele chamou a atenção de Deus. E o que chamou a atenção de Jesus ali? Foi a fé. O que chama a atenção de Jesus é a fé. Se não tem coisa acontecendo na sua vida, é porque você precisa chamar Jesus com a sua fé e não com a sua boca, e não com a sua mente. É chamar Jesus com fé. Porque a sua fé chama a atenção de Deus, meu amado. Então, aqui está o que pode parar e chamar a atenção de Jesus. É o clamor de fé. Se não há fé, ele vai passar por nós. Você já observou que o Senhor Jesus, ele nunca diz, deixe-me ver o que eu posso fazer por você? Jesus nunca diz isso. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver Deus dizendo, deixa eu ver o que eu posso fazer. Pelo contrário, Jesus sempre falou, o que você quer que eu te faça? Porque, meu amado, não há impossível para Deus. Tudo que acontece, tudo que nós pedimos, Jesus, ele tem poder para realizar. Você só precisa crer. Por quê? Porque ele suprirá a nossa necessidade de acordo com a nossa fé, o nosso clamor de fé. Então, se você tem uma necessidade, clame em fé e você vai ver Jesus, ele suprindo a sua necessidade. Agora, alguns imaginam que serão ali ouvidos pelo Senhor se eles chorarem bastante, se eles demonstrarem toda a sua dor, ok? Mas o céu só é movido por fé. Lágrimas são boas, mas o que move o céu são fé. É apenas a fé que move os céus. A fé toca o coração de Deus, porque somente a fé honra ao Senhor. Porque a fé mostra que você está dependendo dele. E se ele não fizer algo, de fato, você pode morrer. Então, meu amado, a fé é a única coisa que honra ao Senhor. E aquilo que o Senhor é honrado, ele realiza. Amém? Então, a palavra confessar no grego é uma de fato aqui, é uma palavra chamada homologeu. Essa palavra tem o sentido de fazer uma declaração pública através de um contrato, ou um decreto, ou uma lei estabelecida. Ou seja, meu amado, confessar, então, é um decreto. Então, quando você confessa a palavra do Senhor sobre a sua vida, você está decretando, você está colocando aquilo ali, estabelecendo algo na sua vida. Então, a partir de hoje, declare palavras de fé na sua vida, faça um decreto sobre a sua vida. Se você está enfermo, então que você venha de fato ali. Então, se você está, meu amado, querendo algo, declare sobre a sua vida. Está enfermo? Declare cura. Declare o decreto. Eu estou curado em nome de Jesus, porque todas as minhas dores e enfermidades ele levou sobre si na cruz. Então, faça essas declarações de fé, meu amado, sobre a sua vida. Para quê? Para que você venha estabelecer a fé no seu coração, ok? Faça confissões de vitória a respeito dos seus pedidos. Você nunca alcançará o palácio falando como um camponês. Você nunca vai alcançar o sobrenatural falando no natural. Você nunca vai ter experiências com Deus se a sua mente ainda pensa nas coisas do mundo. Então, meu amado, você precisa quebrar essas coisas. Fale de fé, fale de Deus, deixa Deus mover na sua vida, tá certo? Porque Provérbios 8:21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. O que você decreta é o que você come. Então, se as suas palavras são de derrota, você só vai ter derrota. Se a sua palavra for de vitória, você vai ter vitória. Então, pense nisso, confesse em alta voz para si mesmo, palavras de vitória, tá certo? Muitos de nós somos como Bartimeu, calados. O Senhor Jesus está passando, mas se você não der um clamor, um grito de fé, Jesus vai passar. E o seu milagre vai ficar
para trás, meu amado. Então, não seja igual muitos incrédulos. Então, quantos milagres nós temos deixado de receber porque não clamamos e confessamos a nossa fé diante do Senhor? Quantos milagres nós temos perdidos ali, a cada dia tem se perdido, meu, seu, porque nós aí de fato não clamamos com fé ao Senhor e deixamos ele ir embora. Jesus está passando aí perto de você hoje. Como é que você vai fazer com ele? Vai deixar ele passar? Vai deixar ele ir embora? Ou você vai fazer igual o cego Bartimeu e clamar com fé para chamar a atenção dele a ponto dele ir e de fato realizar o seu milagre? Então, qual é a quarta coisa para você receber o seu milagre? Responda com convicção e não com confusão. Como assim? Aí nós vamos entrar num momento crítico aqui, num momento assim, que eu quero que você preste atenção nisso, meu amado. Esse homem viajou 40 quilômetros para chegar até Jesus. Suplicou-lhe uma outra vez, gritando em fé pela cura do seu filho. Ele ouve Jesus dizer apenas 4 palavras. O que Jesus diz para ele? Vai, teu filho vive. 4 palavras foram necessárias para trazer a cura sobre a vida dele. E ali, às vezes, você tem dúvida, você tem uma enfermidade, você está numa situação ruim, e aí você pede oração para alguém, aí alguém ora pela sua vida e declara apenas: Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a cura, em nome de Jesus. E aí você acha que, nossa, essa oração não teve poder, não falou nada, não senti nada. Por quê? A sua resposta foi com confusão. Por quê, meu amado? Não existe aqui na Bíblia uma regra de quantas palavras precisa ser falado para liberar a cura sobre a sua vida. Consegue entender? Porque Jesus usou 2 palavras para curar uma pessoa. Quando a pessoa veio com a enfermidade e Jesus falou: seja curado. Consegue entender? Outra vez, meu amado, o que acontece? Jesus ele estava ali e de repente, meu amado, uma pessoa veio até ele e ali ele perguntou: o que quer? Senhor, se quiseres, pode curar-me. Jesus diz o quê? Sim, eu quero. E a pessoa foi curada. Ou seja, meu amado, não precisa uma oração de jogo de luz, de fumaça para fazer uma oração para que a sua cura aconteça. Porque quando você pensa assim, meu amado, você está trazendo a confusão, não é uma convicção. A sua resposta está sendo confusa. Consegue entender o seu pedido? Então esse homem ouviu 4 palavras. Vai, teu filho vive. Então o texto diz que o homem ele creu no Senhor. E o mais impressionante é que ele não foi embora na mesma hora. Ele foi apenas no outro dia. E ali ele viu que os homens... falou que o filho dele estava curado, ele viu que foi na hora que Jesus liberou que foi curado, meu amado. Então Jesus curou o menino na hora do almoço, mas ele só chega em casa no outro dia. Então ele poderia chegar em 2, 3 horas? Poderia, mas ele preferiu ficar ali e ele ficou tão satisfeito da resposta de Jesus, ele ficou tão satisfeito e creu tanto na palavra de Jesus que ele dormiu ali mesmo, porque ele descansou na palavra do Senhor. Meu amado, isso aqui é poderoso. Consegue entender? Então a gente teve aí, uns dias atrás, 21 dias ali debaixo das asas do Senhor. Cada palavra daquela, já na primeira palavra, no primeiro dia que eu ministrei aquela palavra, meu amado, para mim nem precisava mais das outras 20 que eu ministrei. Por quê? Porque, meu amado, só aquela palavra já me deu a convicção, já fiquei satisfeito de saber que eu estava guardado debaixo das asas do Senhor e eu não precisei temer, eu não precisei ficar com medo de sair de casa, eu não precisei ficar com medo de ir trabalhar porque eu estava trabalhando naquele período, então eu ia, voltava e eu não precisei ficar com medo da minha família, deu só porque eu saí, voltei minha família a pegar esse vírus, porque eu tive certeza, eu fiquei satisfeito com a palavra do Senhor liberada, que eu estou debaixo das suas asas e na sombra do Onipotente eu descanso. Então, meu amado, eu precisei apenas de uma palavra para crer. Esse homem descansou depois da palavra do Senhor Jesus liberada. Então, o que ele fez? Ele descansou, porque aquele que crê, descansa. Quem crê não vive preocupado, quem crê não vive ali ansioso, quem crê não vive em dúvida, quem crê, descansa. Então eu creio, por isso eu descanso. Esse é o tipo de confusão que compromete nossa confissão. Coloque-se no lugar daquele homem.
Não havia meios de saber se seu filho tinha sido curado. Agora imagine se fosse hoje. Se fosse hoje, obviamente, se alguém orasse por você, obviamente, na mesma maneira, na mesma hora, você já pegava o WhatsApp, ligaria para a pessoa, mandava uma mensagem perguntando: e aí, foi curado? Mas aquele homem nem sabia se o filho dele foi curado ou não, mas apenas ele acreditou. Irmãos, é tão triste quando pessoas vêm pedir oração por cura, nós oramos por cura por alguém, mas depois que nós acabamos de orar por cura, a pessoa vai lá buscar o remédio para tomar de novo. É uma resposta convicta ou uma resposta confusa? É tão triste, meu amado, a pessoa vir pedir ali uma oração pela sua angústia, preocupação ou porque está com medo. Você ora e aí a pessoa fica com o mesmo medo. É meio estranho. Isso não é resposta de convicta, é resposta confusa. Resposta confusa, meu amado, não dá para você, de fato, ali, você ter uma base na sua fé. Resposta confusa, não dá para você alcançar milagre de Deus. Ou você crê, meu amado, ou você crê ou você não crê. Tem que ser assim, é radical, não há um meio termo. Ora eu acredito, ora não. Ou eu creio no que Deus diz, no que a sua palavra diz, ou eu não acredito. Essa é a verdade, meu amado. Então, se você vai pedir oração para alguém por alguma situação, pelo menos creia que você vai receber. Se você for lá pedir oração e a pessoa orar e você não duvidar, nunca mais peça oração, meu amado, porque você não vai acreditar na oração de ninguém. Consegue entender? Então, ou você acredita que a pessoa orou e a pessoa liberou a palavra e você recebeu aquilo que você foi atrás, ou você não pede oração, meu amado. Espera Deus fazer por você pessoalmente. Só que eu não sei se Deus vai vir pessoalmente falar com você. Consegue entender? E por quê? Porque aí vai ser exigência sua. Deus não age conforme a nossa exigência. Não adianta você colocar padrões que Deus não vai agir conforme o seu padrão. Consegue entender? Então você tem que crer, você precisa acreditar. Aquele homem, por ele, não saiu correndo para casa, porque seu filho já estava bem, ele creu nisso. Ele não precisou se preocupar. Para eles, a palavra de Jesus para ele, a palavra de Jesus foi suficiente. Ele creu e foi descansar, meu amado. Então, algumas pessoas pensam que Deus responde aos nossos bons sentimentos, nossas lágrimas e nossa dor. Mas a verdade é que apenas a expressão da nossa fé pode agradar a Deus. Então, meu amado, tem pessoas fazendo pedidos a Deus, mas a resposta tem sido tão confusas. Às vezes você pede proteção a Deus, mas aí você fica todo preocupado, você está pedindo a Deus uma prosperidade, mas aí a sua resposta é uma resposta totalmente confusa, você não consegue crer no milagre do Senhor. Então, se eu creio, meu amado, que Deus ele pode me prosperar, eu não vou ficar buscando o meio de eu mesmo me prosperar. Eu tenho que crer que é o Senhor quem faz todas as coisas. Consegue entender? Então, a partir do momento que eu sou dependente do Senhor, meu amado, a minha fé aumenta. Eu preciso aprender a depender do Senhor. Você precisa aprender a depender de Deus, meu amado. Não é na sua força, não é na sua vontade, não é do seu jeito, não é da maneira que você quer, infelizmente, meu amado. Nunca foi e nunca será na maneira de ninguém. Deus tem a sua maneira de agir, Deus tem a sua maneira de fazer, porque a palavra do Senhor diz que Ele mesmo diz: eu faço aquilo que me apraz. Ou seja, dizendo, ninguém manda em mim, ninguém me obriga a fazer nada, eu faço aquilo que eu quero. Ele diz: eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Consegue entender? Eu abençoo aquele a quem eu quero abençoar. Eu faço aquilo que me apraz. Ou seja, meu amado, não é nada do seu jeito. Tudo é do jeito do Senhor, meu amado. Então, espere nele, confie nele. Mas se você não confia nem na sua palavra, muito menos você vai confiar em Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos nele. Mas se você, nem vendo a Bíblia, você acredita, muito menos se você vê Jesus pessoalmente. Aí é que você não vai acreditar mesmo. Então, tome cuidado com o que você vê, ou tome cuidado com aquilo que você ouve. Tome cuidado com as coisas a qual você tem ouvido, palavras de incredulidade, porque não é isso que Jesus quer para mim e para você. Amém, meu amado? Essa foi a palavra de hoje. Que você seja abençoado por esse dia. Aumente a sua fé, que o Senhor venha tirar toda dúvida do seu coração, venha tirar todo medo, toda palavra duvidosa, todo espírito de confusão na sua mente. Deus ele venha tirar por esses dias, em nome de Jesus. 21 dias para nós ativarmos a nossa fé. Amanhã estaremos aqui novamente, mas não às 7, porque amanhã é dia de culto. Então nosso culto será... Vamos fazer às 7, melhor. Amém?
às 7 horas estaremos aqui. Vamos manter sempre o mesmo horário em nome de Jesus, amém? Então amanhã às 7 horas estaremos aqui novamente para mais uma palavra aí sendo liberada no seu coração. Fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus. Amém.